Valeu, então, já de volta e agradecendo a você que acompanha a gente pelo canal 525 da NET Claro e também pelo YouTube, no Gazeta News Aérea. A gente falava antes, lá no primeiro bloco, e nesse bloco teria entrevistas, a gente tem aqui os nossos entrevistados. A nossa Fabiane Vini, que é gestora lá do Instituto da Associação Samurai, gestora de projeto, e vai falar de um projeto realmente muito bonito, que vem em evolução, vem crescendo a cada ano, a cada dia, e a gente fica muito contente em receber a Fabiane, como também os judocas aqui, né, Matheus? Exatamente, o judô a gente sempre dá espaço aqui, já não é de hoje, a gente vai trazer mais um projeto que é sucesso. A gente trouxe recentemente projetos fora aqui da nossa metrópole Maceió, e agora voltando aqui à nossa cidade capital de Alagoas, porque o judô parece que está cada vez mais crescendo aqui no nosso estado, em Orlandão. É verdade. E a Fabiana vai primeiro apresentar para a gente como funciona essa associação, como ela foi idealizada, como ela nasceu. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabiana Carnaval Medeiros. Eu sou gestora de convênios lá da Associação Samurais. E estou na associação desde sua criação, né? A associação foi criada em 2017 por um grupo de faixas pretas. Eles trabalhavam, não trabalhavam juntos e resolveram se unir para fundar a associação. E no ano de 2020, nós iniciamos o nosso projeto social, que está em expansão, né? Até agora. A gente deu o nome de Projeto Superação. E nesses últimos 5 anos nós tivemos muitas alegrias no projeto. Iniciamos em 2020, no auge da pandemia, né, onde muitos estabelecimentos estavam fechando suas portas. A gente estava abrindo o primeiro local de treino aqui em Maceió. E nisso começamos com 7 crianças, apenas 7 crianças, né, no final de 2020. E agora nós estamos com mais de 200 crianças já em 5 polos espalhados aqui por Maceió, né? E temos também, né, a ideia, né, do próximo ano a gente iniciar o processo de mais alguns polos na região metropolitana de Maceió, alguns municípios perto daqui. Né? Como a gente funciona? Né? A gente tem treinos todos os dias em vários polos. Nós temos o polo do Poço, que é a nossa sede, onde nós estamos trabalhando lá já com mais de 100 crianças. Nós temos 2 polos no Santos Dumont. Nós temos uma parceria muito bonita com a Casa Tuca, em Vergel. Então, nós temos judô também lá na Casa Tuca. E temos uma parceria também que está em expansão com a OAB. Então, nós temos também um polo nas dependências da OAB Jacareci, quando trabalhamos com crianças da Vila Emater. Então, qual a nossa ideia? Né? Não é só trabalhar o judô, é trabalhar a criança. Então, assim, a gente inicia com a participação no esporte, mas nós temos alguns projetos já aprovados, onde nós temos uma equipe multidisciplinar, onde nós temos um assistente social, nós temos uma psicóloga, nós temos uma professora de reforço escolar, nós temos uma fisioterapeuta para tratar das lesões preventivamente e caso aconteça alguma coisa nas competições. E temos um grupo de professores, todos são faixa preta de judô, e alguns são oriundos de projetos sociais. Então, eles sabem a grande importância que existiu na vida deles, né, a participação de um projeto social. Posso continuar falando? Pode, sinta à vontade. Pronto. Então, a gente tem a parte de rendimento lá na associação e temos a parte do projeto social. E os dois são interligados. Então, a gente inicia com a criança no projeto social e algumas de nossas crianças têm a vontade de participar em competições. Então, com isso, com se projeto, identificam. com modalidade, né? Exatamente. Então, assim, esses dois que nós trouxemos, né, a Michaele e o Everton, são oriundos do projeto social, que hoje em dia já participam do projeto de rendimento. Medalhistas, inclusive. Exatamente. Medalhas no peito aí. Eles participam, eles iniciaram logo no iniciozinho do projeto. A Michaele iniciou no projeto no finalzinho de 2020 e o Everton entrou em 2021. Então, já tem aí quase 4 anos de participação de competição. Né? Daqui a pouco eu passo aí a palavra para eles falarem quais são as competições que eles participaram, quais são essas medalhas. E a gente tem uma coisa que eu agradeço até para vocês, assim, o espaço que a gente tem para falar sobre isso, porque é a grande dificuldade que nós temos, né, em nível de projeto social, de conseguir apoio. Né? Eu estudei muito para iniciar essa fase de projetos no esporte. Né? A minha área de trabalho é outra, mas como eu tinha esse viés de escrever projetos, eu consegui estudar muito e cheguei na Lei de Incentivo ao Esporte Federal. Né? O primeiro projeto que a gente submeteu foi em 2020, quando a gente iniciou
os treinos lá na nossa sede. E, logicamente, eu levei pau em vários projetos, passei 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não conseguia aprovar projeto nenhum, até que em 2023 a gente conseguiu aprovar o primeiro projeto com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte Federal. É um pequeno detalhe que deixa escapar. Exatamente. Né? Eu não tinha experiência, né? Sim. Então, aos poucos, a gente foi conseguindo essa experiência. E é uma grande ferramenta que o Estado de Alagoas ainda não aprendeu a usar, né? Então, assim, não só clube de judô. Vocês estavam aqui falando de futebol, clubes de futebol, quantas escolinhas de futebol tem, quantos clubes tem organizados aqui em Maceió que podem usar essa ferramenta. E, infelizmente, é uma coisa que ainda engatinha aqui, né? Principalmente com relação às empresas que podem contribuir. Como são projetos que, para participação, tem que ser grandes empresas, as empresas que têm o sistema tributário de lucro real. Aqui em Alagoas, a gente tem poucas empresas que podem participar. Mas as poucas que podem participar, a gente não consegue acesso. Então, assim, é uma coisa... É muito importante divulgar, né, essa grande ferramenta, que se vocês forem para o eixo sul e sudeste, todos os grandes clubes, os clubes que vocês estavam falando aqui, né, Flamengo, Cruzeiro, eles sobrevivem também através da Lei de Incentivo ao Esporte, nessa parte de projetos olímpicos, né, de esportes olímpicos. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com essa ferramenta, né, de Lei de Incentivo ao Esporte. O primeiro projeto que a gente teve aprovado em 2023, eu digo para vocês que eu chorei durante 3 dias. Chorei mesmo, porque... foi uma realização muito grande. E nisso a gente conseguiu contratar essa equipe multidisciplinar que eu falei para vocês. Então, essa equipe que trabalha o atleta, trabalha a criança, trabalha o adolescente, não trabalha só o esporte, né? E a ideia da gente é exatamente essa, iniciar com pequenos. A Michelle tem 10 anos de idade, então já é campeã brasileira regional, minha gente. Então, assim, a evolução é muito grande, mas a gente não quer que ela... pare aqui no esporte. A gente vai acompanhar a Michaele até quando ela finalizar a escola, entrar numa universidade pública. Então, a ideia é essa, né? É mostrar que projetos sociais como o nosso, como tantos outros que existem aqui em Maceió, têm condições de melhorar a vida dessas crianças e adolescentes. Então, nossa grande missão é essa, né? Então, a gente aprovou esses projetos, a gente já está no 3º projeto incentivado, através da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, a gente conseguiu a aprovação da equipe multidisciplinar. Conseguimos um projeto apoiado pelo Magalu e pelo Itaú. Então, assim, através de um parceiro meu, um rapaz, um conhecido meu, que ele conseguiu a ponte entre essas 2 empresas. Duas então, grandes assim, empresas. 2 grandes empresas. Uma credibilidade no mercado grandes empresas. E um reconhecimento, né? Exatamente. Temos projetos a nível municipal, a nível federal, de emendas parlamentares, né, de alguns parlamentares que chegam junto com a gente. É aquilo que eu estava até conversando com você anteriormente. A gente, graças a Deus, a gente não tem partido, né? A gente não tem, a gente não diz é fulano que está no nosso lado, é ciclano. É quem chega, né? Então, as pessoas acreditaram no nosso projeto. Foram através de edital que eles chegaram juntos. Então, assim, não foi indicação. A gente escreveu o projeto através do edital. O edital foi aprovado. Então, a gente tem esses projetos. Agora, por incrível que pareça, a gente tem... Por exemplo, agora mesmo, a gente está com 5 projetos em andamento. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel nesse mês. Então, é exatamente incrível, isso. Né? Por quê? Porque a gente não consegue colocar em projeto nenhum essa parte de custos fixos com a instituição, porque isso tem que ser contrapartida da instituição. Então, eu não consigo colocar o aluguel, não consigo colocar o pagamento da energia, o pagamento da água. Então, é isso que a gente mata um leão todo santo mês, exatamente, todo santo mês, né, para poder conseguir. Mas Deus sempre ajudou e até hoje a gente tem uma ação chamada Anjos do Tatame, onde várias crianças, eles 2 mesmo, cada um tem o seu anjo do tatame. Esse anjo do tatame dá uma contribuição mensal para a gente. Então, com isso, a gente arrecada os fundos. A gente tem algumas empresas daqui que também estão junto da gente, que dão uma contribuição mensal. E, com isso, a gente consegue, né, pagar esses custos fixos. Mas é assim, todo mês eu vou dormir e digo lá para cima, resolva. E até hoje, graças a Deus conseguiu, né, fazer com que o projeto da gente cresça, né? Até porque... De caminho em crescimento, né? Exatamente. E eu costumo dizer, né? Eu gosto muito de falar com relação a isso, que o nosso crescimento não é o ego, nosso ego, nós somos os melhores. Não é isso. O crescimento que eu falo é o crescimento de atendimento para as crianças e adolescentes. Então, a gente quer crescer para atender mais público, certo? Mais e cada vez melhor, né? Exatamente. A gente tem, inclusive, algumas imagens de apoio. Aí a gente vai colocar aí, diretor, e ela vai explicando cada situação. Isso aí, por exemplo, foi a participação de um campeonato, né? Isso aqui foi o nosso Melhores do Ano, que foi feito nesse ano, em dezembro, onde a gente reuniu
digamos assim, 80% do nosso público lá na nossa sede. Isso aqui foi um dia que a gente fez, onde a gente premiou os melhores do ano, não só em competição, em comportamento, em assiduidade. Então, assim, para a gente não vale só a competição. Né? Que adianta a gente ter um campeão se ele não vai bem na escola, se ele vive fazendo arruaça. Tem que então, estar bem em todas as tarefas, né? A gente tenta trabalhar isso também, exatamente. Aqui foi o início, tá? Onde a gente iniciou. Esse aqui é o Tempo professor... de pandemia ainda, todo mundo exatamente. com máscara, né? Esse aqui é o professor coordenador geral do projeto, sensei Rodrigo Lopes, que é o sensei da minha filha. Tudo começou por ela, né? Eu comecei a trabalhar sempre quando eu viajei com ela pela primeira vez. E aqui estão os 6 que iniciaram o projeto com a gente. Esse aqui é o Michael, que é irmão da Michaele, né? Então, ele está conosco desde o início. Esse aqui é o Arthur Hugo. Esse aqui não está mais. Mas, enfim, a gente começou o projeto numa salinha pequena com esses 6 meninos. Nessa sala aí, nessa salinha aqui. Nessa sala. Exatamente. A gente tá vendo o tatame aí também. Nessa garagenzinha. Chamava a gente de a garagenzinha da Jatiuca. É isso aqui. Certo. Esse aqui é o irmão dela, o Michael, que está com a gente desde o início. Vocês viram lá a foto. E ele foi o primeiro medalhista do nosso projeto. Em 2023, a gente fez uma grande campanha para conseguir levar 5 atletas para Curitiba, para eles competirem em Curitiba. E ele, depois de 6 lutas, ele só perdeu a última luta para o campeão pan-americano, que era de São Paulo. Muito mais então, experiente, assim, né? com 12 anos, um menino de um projeto social nosso, que tinha começado 3 anos atrás. Aqui é uma das nossas aulas, né? Aula de reforço. Michaele, você aqui? Acho que é você aqui, né? Michaele está aqui. Então, a gente tem aulas de reforço escolar lá, né? Para ajudar nessa parte do português, da matemática, nossa professora. Que mais? Eu acho que a gente ficou por aí. Ficou por Mas, aí. Matheus, a gente Aqui, ó. Isso aqui foi no Campeonato Brasileiro Regional deste ano, tá? Onde a gente conseguiu levar 27 Foi em atletas. Foi em Sergipe, em Aracaju, né? Onde tivemos 3 medalhas de ouro, inclusive dela, 3 medalhas de prata, inclusive do Everton, e 6 medalhas de bronze. Conseguimos levar esses meninos numa grande campanha que a gente teve que fazer, que vocês imaginem o que é levar 27 atletas, Sim. né? Sem orçamento, Rapaz, né, para isso. O que ela falou, você nem queira imaginar. Exatamente. Vamos começar a perguntar também ao nosso judoca, né, Vamos Matheus? lá. Fica aí à vontade para comentar. Só agora, Michaele, já que já foi pauta, né? Michaele, como é que você começou no judô? Foi por causa do seu irmão? Ele te apresentou o projeto? E como é que você se sente agora sendo uma campeã de judô regional brasileira? Eu comecei no judô porque o meu irmão me chamou, essa experiência toda, aí eu fui lá, né, decidi entrar. Aí a tia Fabiana me chamou, aí eu entrei. Essa experiência toda eu gostei e até agora eu viajei, ganhei em primeiro lugar. Essa é uma grande bênção pra mim e eu tô muito feliz por causa disso. E como é que foram as lutas? Foram difíceis? Você se sentiu confortável? Achou fácil? Pode dizer, não tem problema nenhum não, né? Falta de respeito não. Eu achei um pouco fácil por causa da minha categoria. Mas eu também achei um pouquinho difícil pra lidar com a minha ansiedade. Sim, importante. Porque a pessoa fica muito ansiosa. E é isso. O judô te ajuda com essa questão da ansiedade? Ajuda. Olha aí, cara. Tá vendo aí, cara? Eu conversava com a Fabiane antes que eu tive o prazer, mais prazer mesmo, cara, de apresentar um programa voltado para o esporte amador durante mais de 10 anos. Tinha uma felicidade incrível de receber a turma aqui na nossa saudosa Rádio Gazeta AM, porque a gente vê a evolução da garotada, cara. Olha, criança desse tamanho, falando de ansiedade e que a prática de uma atividade esportiva, nesse caso específico o judô, tem ajudado bastante. Quero saber do Edson, como foi que você foi parar no tatame, cara? Então, eu estudava em tempo integral. Aí minha irmã começou a fazer primeiro que eu. Aí eu tinha vontade de entrar, só que eu não tinha tempo. Aí teve um dia que eu larguei cedo da escola e fui lá, parar no judô. Aí eu comecei a fazer em março de 2021. Aí lá mesmo eu fiquei, não me vejo sem. E essas medalhas, como chegaram no teu peito, cara? Foi muito suor? Foi bastante suor, muito corrido. Por exemplo, essa daqui foi do Alagoano, que é seletiva para o Brasileiro Regional. E essa daqui foi do Brasileiro Regional, que eu fiquei em vice-lugar. E esse daqui foi do MIT, que é para Brasileiro Nacional, geral. Certa vez eu estava entrevistando o Guimarães, agora esqueci o primeiro nome dele, por incrível que pareça. Foi judoca olímpico, representava muito bem o Brasil, e ele disse o seguinte: olha, nas primeiras aulas que eu tive de judô, o mestre chegou para mim e disse o seguinte: olha, vença sua luta por Ippon, porque aí não tem erro de arbitragem. Aí teve Ippon nessas conquistas aí. Nessas duas foram, que foi estadual, mas essa daqui foi muito corrido para conseguir essa medalha.
Eu agradeço muito a Deus porque eu consegui as 2 lutas ganhar. Não foi por aí, foi muito complicado para mim conseguir ganhar. E na final, infelizmente, eu perdi, como ele é muito mais avançado que eu. Mas em breve toma isso. Tem mais aí pra ir. Faz parte. Orlando, rapidamente, porque tem muita gente mandando mensagem, o Gustavo Alves, tem a Fernanda Liz, o Maurílio Nemias, Fabiana Oliveira. Mas eu queria perguntar, qual o nome da sua mãe, Michele? É Roberta. Roberta? Silvânia Roberta. Aqui, é a Silvânia Roberta? Tá aqui mandando um abraço para você. Tá aqui acompanhando também. Eu queria perguntar primeiro para os atletas, que eu geralmente pergunto para os professores isso, mas vocês já falaram um pouco sobre isso. Por que vocês acham que o judô ele é tão, eu não sei se importante é a palavra, mas ele cativa a pessoa a ser disciplinada também em outros lugares da sociedade, por exemplo, nos estudos, na vida pessoal, como a Fabiana estava falando, porque a gente recebe aqui muitos judocas e a gente também já conversou com outras categorias, já conversei com boxer, já com o pessoal do jiu-jitsu, mas parece que o judô sempre é muito mais voltado para esse lado mais humano, mais do estudo. Como é que vocês veem essa ligação entre o judô ajudar vocês dentro do tatame e também fora do tatame? O judô é mais na parte da disciplina, entendeu? O judô é respeito com o próximo. Então, eu não vou entrar para um tatame sem ter confiança em mim mesmo, entendeu? E você, Michele? É a mesma coisa, né? Educação também é amor, porque gosto muito, é isso. Amor ao próximo também, Para você deve ser uma satisfação a cada dia, né? Eu acho que isso te deixa cada dia mais realizada. Lógico que o compromisso aumenta, porque você começou com 7 crianças, hoje são mais de 200 crianças, e com certeza isso desperta o interesse de muitas pessoas participar também, colocar o filho lá. E como é que faz para participar da associação, para ter lá o filho engajado também, treinando, enfim? Nós temos, né, as nossas redes sociais, que as pessoas podem entrar em contato, @samuraisjudô, e temos uma página também na internet, certo? Que seria judosamurais.org.br. E pra gente... E tem o meu telefone também, se eu puder passar também. Pode passar. Seria o 829-9128-3599. Então, qualquer pessoa que queira participar, se for para o projeto social, precisa ser estudante de escola pública, né, tanto estadual ou municipal. Nós não cobramos taxas, não cobramos nem mensalidade, nem a parte do material, ou seja, a gente doa o kimono, a gente doa. Tudo isso aqui foi doado, né, através dos projetos da gente. Então, se a criança é oriunda de projeto social, entra no projeto, passa um mês, a gente vê que tem assiduidade, está querendo continuar, então a gente disponibiliza. Logicamente, a gente tem o termo de compromisso, tem tudo certinho, né? Então, a gente doa a camisa, doa o kimono. A gente está com alguns projetos aí que a gente vai receber mais kimonos, mais camisas. Então, porque assim, a procura realmente está muito grande, né? E aos pouquinhos a gente realmente está aumentando a quantidade de aulas, inclusive, porque a gente não tem condições de absorver mais do que 30 atletas por aula. Então, às vezes, tem treino lá que tem 40, 45 pessoas. Então, assim, a gente já está abrindo outras turmas, né? E aos pouquinhos a gente está caminhando aí. Eu queria até falar um pouquinho com relação ao decreto estadual, né, de incentivo ao esporte, que foi disponibilizado agora faz pouco tempo. E é uma grande ferramenta para as empresas que queiram ajudar a gente também, né? Não seria doação direta, que eu sei que muitas empresas têm essa... pelo fato de não conhecer a gente, às vezes, né? Então, assim, ficam meio arredias de querer fazer uma doação direta, mas eles podem fazer doação através de um projeto aprovado da gente e com dedução do valor devido do ICMS. Então, assim, vocês podem diminuir até 3% do valor do ICMS e doar para projetos. Eu não digo nem só para o nosso, tem para o nosso e para qualquer outro projeto que tenha o projeto aprovado. Então, assim, tem várias maneiras, né, das empresas ajudarem a gente. E quem quiser ser anjo do tatame, minha gente, quem quiser, né, apadrinhar uma dessas crianças, né, que entre em contato com a gente também. A gente tem uma competição agora no final do mês, eu não tenho R$1 para mandar os meninos, né, o Everton mesmo, por ter... Para onde vai? Vai ser em Salvador, é o Campeonato Brasileiro Sub-18 geral, né, que vai ser em Salvador. O Everton ganhou a passagem da Confederação Brasileira de Judô, através da Federação Alagoana de Judô, porque é por ranqueamento, né, então ele está... bem ranqueado, então ele ganhou a passagem, mas a gente ainda vai levar mais 3 atletas, né? Aliás, 2 atletas e um professor, que a gente está sem orçamento,
E ainda tem a parte também da hospedagem do Everton, da alimentação. Então, quem quiser ajudar a gente, né, com doação, a gente está aí. É importante. Ela falou de anjo. E aí eu posso usar a palavra também, adote um judoca aí, os projetos. Com certeza você vai ter também o retorno, cara, porque a gente está divulgando aqui e a gente faz questão de divulgar a sua empresa, como acredito que outros veículos também vão fazer isso com muito, mas com muito carinho. É um trabalho muito bacana de apoio, de inclusão social, que vale muito a pena, né, Matheus? Com certeza, é verdade. E quem sabe também você apoiar um atleta que até vire um atleta profissional. Eu ia perguntar justamente isso. Se vocês têm algum planejamento, alguma pretensão de algum desses meninos encaminharem para o profissionalismo dentro do judô, que a gente sabe que o judô aqui no Brasil é muito forte nas competições internacionais. Como é que vocês pensam também essa situação? Porque, obviamente, vocês estão formando cidadãos, mas também podem, quem sabe, estar formando um atleta profissional. Muito boa essa sua pergunta. Quando a gente iniciou o projeto lá em 2020, a gente tinha um atleta que era faixa preta de judô na época, e ele era um dos professores do projeto social. E ele treinava também na época. Ele foi o primeiro campeão brasileiro daqui de Alagoas, treinando aqui em Alagoas, em 2021 ou 2022, não lembro bem. O que foi que aconteceu com ele? Foi embora, né? Hoje em dia ele treina no Instituto Reação, do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, como eu costumo dizer, isso dói muito, porque o Estado não teve condições de acolhê-lo aqui. De absorver. Né? Lá ele tem o Bolsa Atleta dele, ele tem Sim. a participação das competições. E a gente tem um planejamento desde essa época. Na época a gente começou com o planejamento para Los Angeles 2028. Mas a gente agora passou para 2032. E eu costumo dizer o seguinte, eu não estou aqui dizendo que nós vamos colocar um atleta na Olimpíada, mas nós vamos continuar trabalhando para que a gente dê condições desses nossos atletas brigarem pelas vagas em comum situação de igual com outros igual. clubes, de igual para igual. Até porque, assim, a gente está crescendo, a gente está com essa parte de lei de incentivo no nosso clube muito forte. Então, assim, a gente tem condições, né, de conseguir, por que não? Participar de seletivas olímpicas, participar. No ano passado, a gente tem um projeto que a gente conseguiu mandar os meninos para todas as competições oficiais da Confederação Brasileira de Judô, né? Então, assim, através de um projeto. Então, assim, a gente precisa de mais projetos, né, desses. Precisa mandar esses meninos treinar em São Paulo, precisa nem ir para tão longe. A minha filha, na época que estava competindo, ela ia treinar em Aracaju, ela ia treinar em Pernambuco. Então, assim, minha gente, Sergipe e Pernambuco tem vários meninos na seleção. A gente ainda não tem. Né? Precisa ser mais ousado, sonhar mais alto, né? Exatamente. A Federação Alagoana de Judô está com planejamento, né? Daqui para lá está ampliando, né, os seus atendimentos aos clubes. Isso é muito bom. E eu penso grande. Eu costumo dizer, eu não penso em estagnar. Mas é como eu sempre digo, a nossa ideia não é porque somos os melhores, não é isso. Mas já pensou a visibilidade para o esporte alagoano, a gente ter um atleta lutando por uma vaga olímpica, minha gente, seria, né? Fantástico. Eu lembrei o nome do judoca que eu entrevistei lá na Rádio Gazeta, Henrique Guimarães, cara. Foi bom demais o bate-papo aqui lá no nosso estúdio, valeu muito a pena. Matheus, eu estou satisfeito. Também, muito boa a conversa. Eu queria Fabiana, agradecer. a gente quer agradecer do fundo do coração, e eu confesso que eu fico muito, mas muito contente, cara, em dar essa oportunidade de ver o quanto você se realiza com um projeto desse tamanho e o quanto você realiza também sonhos de crianças que estão ali, de repente, se definindo na vida o que é que eu quero ser, e começa a praticar uma atividade esportiva, se identifica com ela e começa a ter uma educação em todos os sentidos mais equilibrada, um controle emocional, enfim, é bacana demais, parabéns. É isso, eu queria agradecer muito, né, principalmente as pessoas que estão assistindo, né, nossos amigos, os nossos parentes, e dizer que eu cuido desses meninos como se fossem meus, realmente, sabe? Eu costumo dizer, a tia Fabiana, né, mas eu tenho um amor por esses meninos, acho que vocês já perceberam, né? Do jeito que a gente conversa aqui. Então, realmente, são meus filhos de coração mesmo, e eu choro quando perdem, eu choro quando eles ganham, eu choro quando se machucam, enfim. Né? Mas eu queria muito agradecer a vocês essa oportunidade. E digo para vocês que foi a primeira entrevista que eu dei, tá? Foi no programa de vocês, porque várias pessoas já quiseram, né, me carregar para entrevista, e eu morro de medo de falar, eu não gosto de falar, enfim. Né? Mandava os outros professores falar, e foi a primeira que eu disse, não, dessa vez eu vou falar, até porque a gente tá precisando de apoio, então eu vim aqui para ver se conscientiza aí quem tá assistindo, quem sabe conseguir ajudar a gente aí. Valeu, então. Como é o nome do maridão que tá ali? Fernando. Grande Fernando, rapaz. Ele diz às vezes que vai me internar, né? Não precisa dizer, por causa das minhas viagens, né? Ele diz, Vai eu vou praticar lhe judô também, internar. rapaz.
Tem vários outros esportes. Última coisa. É sério, você viu? Última coisa que eu vou dizer, esse negócio de treinar, eu nunca botei o kimono, né? Nunca, né? Fiz essas coisas todas, nunca botei o kimono. Antes da gente viajar para o regional, eu cheguei no grupo de trabalho da gente, equipe multidisciplinar, e coloquei, se a gente tiver uma medalha de ouro, eu coloco o kimono. Não precisa dizer que quando a gente teve a primeira medalha de ouro, a primeira coisa que escreveram, Fabiana vai colocar o kimono. E eu coloquei o kimono no Dia das Mães e treinei junto. A gente fez um treino só feminino e foi muito massa, não foi, Michaela? A gente riu.